todos muito bem-vindos a mais essa videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, a gente vai estudar os métodos de análise de circuito em corrente alternada no domínio da frequência. Então, os métodos consistem basicamente em 3 métodos. Quais são eles? As leis de Kirchhoff, análise nodal e análise de malha. No vídeo de hoje, a gente vai focar especificamente nas leis de Kirchhoff. Então aqui nós temos a lei de Kirchhoff para as tensões no domínio da frequência e a lei de Kirchhoff para as correntes no domínio da frequência. O que muda em relação ao que foi estudado com circuitos que contêm somente resistores e fontes contínuas? Nada. Ok? Então aqui a soma algébrica dos fasores de tensão em qualquer malha é nula. O que nós tínhamos lá, que a soma algébrica das tensões em qualquer malha é nula, não muda nada, né? E a lei de Kirchhoff para as correntes, apelidada de LKC, né? Então, a soma algébrica dos fasores de corrente em um nó é igual a zero. O que é que nós tínhamos quando a excitação não era senoidal? Nós tínhamos que a soma algébrica das correntes em qualquer nó é sempre nula. Então não muda nada, basicamente nada, né? Somente que a gente vai trabalhar aqui com fasores. Então vamos a um exercício. O exercício proposto é o seguinte: utilizando a lei de Kirchhoff para as tensões, determine o fasor de corrente. Então, vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Bem, considerando que todos pausaram o vídeo, vamos à solução desse exercício. Então, o que é que diz a lei de Kirchhoff para as tensões, ou LKT? Diz que a soma algébrica dos fasores em uma malha é sempre nula. Então, aqui nós temos uma malha, a gente vai prever exatamente esta equação. Então, aqui está a equação, ok? Então, essa equação foi obtida aplicando LKT a essa malha. Eu já coloquei as quedas de tensão na impedância para o lado direito da equação, de tal forma que agora eu tenho do lado direito um termo em comum, que é o fasor de corrente. Então, do lado direito, a primeira parcela que aparece, 400i, é a queda de tensão no resistor, mais J700i é a queda de tensão na reatância indutiva. E menos J400i é a queda de tensão na reatância capacitiva. Tudo isso tem que ser igual à tensão da fonte, que é um fasor de 500 com uma fase de 60 graus. Fiz uma simplificação aqui e resolvendo essa equação eu chego no fasor de corrente, que é 1 com uma fase de mais 23,1 grau. Então, mais um exercício proposto. Determine a tensão V0 no capacitor. Então, aqui eu tenho 4 opções, A, B, C e D, e tentem fazer este exercício. Então, vamos à solução do exercício. Então, examinando esse exercício aqui, o enunciado ele não especifica qual é o método que eu vou utilizar para determinar a tensão V0. Então, eu posso utilizar o método que for mais conveniente para mim. E olhando para esse circuito aqui, eu creio que a forma mais conveniente de determinar V0 é simplesmente aplicar o conceito de divisor de tensão a esse circuito. Então, aplicando o conceito de divisor de tensão, eu tenho que a tensão sobre a reatância capacitiva é igual a o valor da reatância capacitiva dividido pela soma da resistência e da reatância capacitiva, multiplicando pela diferença de potencial da associação, que é exatamente igual à fonte de alimentação do circuito. Então, resolvendo essa conta aí, nós chegamos na
seguinte resposta: 7,071 com uma fase de menos 45. Então, a resposta correta seria a letra C. Então, vamos a mais um exercício, né? Neste caso aqui, ele quer saber o valor do fasor de corrente e zero. Então, pausem o vídeo e tentem resolver. Analisando esse circuito aqui, mais uma vez, como não foi especificado qual é o método que deve ser utilizado, eu prefiro resolver utilizando o conceito de divisor de corrente, né? Então, quem é I0? I0 vai ser J8, que é o valor da reatância indutiva, dividido pela associação da reatância indutiva mais a reatância capacitiva. Ou seja, J8 mais menos J2 vai ser mais J6. E isso multiplicado pelo fasor de corrente que chega no nó, em que ocorre a divisão. Então, resolvendo esta conta aqui, eu chego no valor de 4 com uma fase de 0. Então, a resposta correta seria o item A, né? 4 com uma fase de 0 ampere. E, por fim, o último exercício proposto nessa videoaula, ele quer saber I de T. Então, olha só, ele fornece um circuito no domínio do tempo e ele pede a resposta no domínio do tempo. Obrigatoriamente eu tenho que resolver isso aqui no domínio do tempo? Não foi especificado. Então, a gente pode se utilizar do domínio da frequência para resolver esse exercício. Então, aqui eu teria no domínio da frequência uma fonte, um fasor de tensão de 10 com a fase de 0. A reatância indutiva seria J1. A reatância capacitiva menos J1. E a resistência é 1 ohm. Percebe-se claramente que a reatância capacitiva e a reatância indutiva vão se anular, né? Mais J1 com menos J1 é 0. Então, o meu fasor de corrente é 10 com a fase de 0 dividido por 1, que é exatamente 10 com a fase de 0. E trazendo para o domínio do tempo, eu teria 10 cosseno de T, ampere. Então, tudo que eu falei está resumido nessa equação. E aqui nós temos I de T no domínio do tempo. Então, agradeço a todos por terem assistido a esta videoaula e até a próxima.